Graça e paz a todos. Estamos próximo da semana da Páscoa e nós queríamos chamar a atenção da igreja para a palavra do Senhor Jesus, para não nos esquecer, porque nós vamos tratar essa noite de um dos maiores rudimentos do mundo, a chamada Santa Ceia. Porém, na Bíblia nós vamos identificar que não existe Santa Ceia, existe Páscoa judaica. E isso é muito sério, porque nós estamos diante de um dos maiores rudimentos do mundo, e muitos cristãos o chamam de Santo Sacramento, outros conhecem por Eucaristia. E existem diversos segmentos evangélicos, os quais às vezes se intitulam "está em graça", mas ainda está com a prática do maior rudimento do mundo, que é a chamada Santa Ceia. O Santo Sacramento, ou a Eucaristia, para muitos é o que mantém seus fiéis em suas reuniões. E este é um dia especial, porque o sistema usa isso para escravizar a humanidade dentro das suas chamadas igrejas. Lotam seus recintos dizendo: hoje é o culto de Santa Ceia, e ali fazem uma festa mística e totalmente religiosa, não tem nada a ver com o Evangelho. Porém, a mensagem que nós vamos mostrar esta noite irá revelar-nos o desconhecimento deste mundo chamado cristão, porque a então chamada Santa Ceia, ela foi feita exclusivamente para o povo judeu, não foi feita para gentil, mas foi instituída exclusivamente para o povo judeu. Estamos diante de uma celebração mística e judaica. Louvado seja Deus para sempre. Mas antes de entrar na Bíblia, nós vamos viajar um pouco essa noite no Pentateuco, na Torá, na lei de Moisés. Vamos mostrar que a ceia está na lei, no Velho Pacto, foi criada exclusivamente para o povo judeu. Mas antes de entrarmos nesse primeiro ponto, onde vamos provar ser uma festa tipicamente judia, queremos mostrar com evidências bíblicas que Deus jamais Ele iria permanecer com este ato, porque Ele já anunciava através de seus profetas o desejo de extinguir estas práticas, assim como tantas outras preeminentes na lei de Moisés. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1, o versículo do 11 ao 16. Escute com muito cuidado o que você vai ouvir essa noite. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando virdes para compadecer-me perante mim, que requerei de vós isto, que viesses pisar os meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as luas novas, os sábados
as convocações de assembleias, não posso suportar a iniquidade e um juramento solene, as vossas ruas novas, as vossas festas fixas. Vou repetir: as vossas festas fixas. A minha alma as aborrece, já me são pesadas e estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos e escondereis de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, disse Deus ao profeta. Louvado seja Deus. Preste atenção, o relato aqui é muito claro. Guarde este detalhe: estamos aqui antes de Cristo, aproximadamente 400 anos. Olha que coisa interessante. Deus diz claramente através da boca do profeta: estou cansado de receber sacrifícios, ofertas, abluções. Não quero mais suas ofertas cerimoniais, seus cultos e orações. Isto já não me compraz, disse o profeta. Veja que coisa interessante. Inevitavelmente nós vamos a uma reflexão aqui. 400 anos antes de Cristo, Deus se manifesta mostrando não ter mais contentamento, mostrando em todos estes rituais não ter mais prazer. Será que hoje, após o sacrifício da cruz do Calvário, no qual foram abolidas todas estas ordenanças, ele ainda aceitaria novamente algo que ele mesmo anunciou que ia pôr fim? E ele pôs o fim. Porque o que nós vamos constatar essa noite é algo muito sério. Nós vamos mostrar que a Páscoa judaica, que se conhece hoje por Santa Ceia, está na lei de Moisés e fazia parte da lei dos cerimoniais, dos rituais, das festas judaicas, que Deus anunciou através do profeta que isto não ia servir mais para ele. Quando? Quando Jesus viesse e pôs fim à lei, conforme está escrito em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Se Cristo pôs um fim à lei e a ordenança da Páscoa está na lei, é evidente que essa lei da Páscoa não terá mais validade, porque Cristo é o fim da lei. Então a base desse estudo essa noite está no fim das ordenanças, no fim dos rituais. Porém, antes iremos mostrar onde começou esta prática, aonde começou e para quem foi direcionada essa festa. Lembrando que a Páscoa era uma festa judaica. Quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, preste atenção, uma das ordenanças contidas nesta lei era instruir a festa da Páscoa. Vamos ler, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, verso 21. Escute, veja com muita atenção para nunca mais achar que pão e suco é a ceia do Senhor Jesus. Escute: chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai-vos cordeiros para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Pronto, aqui já começa mostrando algo poderoso, que a instituição
instituição da Páscoa, ela era sacrificial, e está constatado que está na lei de Moisés, está no livro de Êxodo. Atente bem para o termo: sacrificai a Páscoa. Isto futuramente iria repercutir de forma muito contundente. Veja o que diz aqui, ainda em Êxodo, capítulo 12, verso 27. Escute: então direis, isso é Deus falando com Moisés, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Veja, essa festa foi instituída quando da saída do povo de Israel do Egito, que estava escravizado por mais de 400 anos nas mãos de Faraó. Ali houve um livramento grandioso do povo de Deus, e em memória a esse dia Deus ordena que sacrificassem a Páscoa, em memória à libertação do povo de Deus das mãos de Faraó, quando sai do Egito, que atravessa o Mar Vermelho, que vai para o deserto, em destino à terra de Canaã, que passa mais 400 anos. E isto tudo aconteceu porque era como se fosse um sinal de memória de passagem da escravidão para a liberdade, porque este é o significado da Páscoa: passagem da escravidão para a liberdade. E o que foi que aconteceu? Olha a lei da Páscoa aqui, Êxodo capítulo 12, verso 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa: nenhum filho de estrangeiro, diga comigo, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Olha como o negócio começa a ficar sério. Nenhuma pessoa que não tivesse sangue israelita, que não tivesse saído da escravidão do Egito, e que Deus tivesse livrado das mãos de Faraó, nenhuma outra nacionalidade daquela época podia comer a Páscoa. Por quê? Porque era uma festa particular em memória à libertação da escravidão do Egito. Então aqui as coisas já começam a tomar um peso maior. A ordem é explícita: nenhum estrangeiro poderá participar desta comemoração. É uma festa exclusivamente para o povo judeu. Gentil não podia tomar parte dela, não podia. A pergunta é pertinente para você que me ouve essa noite: você é judeu ou você é gentil? Porque se você está tomando parte nesta mesa como um pedaço de pão e um copo de suco, dizendo que é a ceia do Senhor, você está judaizado, acreditando que é um cristão. Olha que coisa interessante: Jesus e seus discípulos fizeram parte da chamada Santa Ceia. Jesus e seus discípulos participaram. Por quê? Porque Jesus era judeu, Jesus era nazireu, Jesus nasceu num país de Israel, os discípulos todos eram judeus, e o judeu podia participar da festa, porque era uma festa exclusivamente para o povo judeu. Alguém pode questionar, alguém pode perguntar: ah, pastor, mas Jesus participou desta festa, sendo Jesus um cristão, eu devo fazer o mesmo. E o mundo está coberto com o véu, Jesus de Nazaré. O detalhe é que Jesus de Nazaré não era cristão. Jesus de Nazaré era um judeu que veio para fazer o quê? Para
obedecer a lei de Moisés, para cumprir esta lei, para ficar debaixo deste pacto de maldição e cumprir o que ninguém poderia cumprir. Foi um judeu que veio para cumprir a lei de Moisés, portanto ele tinha que tomar parte neste ritual, porque ele mesmo disse em Mateus 5,17, veja: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Se ele veio para cumprir a lei e a Páscoa fazia parte da lei, ele tinha que tomar parte daquilo para cumprir a lei. Então, certo dia, estando ele na companhia de seus discípulos, os mesmos o questionaram se tomaria parte naquela cerimônia. Jesus então lhes ordena que organizasse a festa. Agora eu queria chamar a atenção da igreja para, depois de ouvir esta palavra, alguém não vir com vãs filosofia querendo que esta igreja participe de uma festa de culto de Santa Ceia. Veja, em Mateus capítulo 26, versículo 17 ao 18, escute o que aconteceu. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os seus discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Agora olha o detalhe: essa Páscoa que nós estamos lendo na Bíblia é aquela última ceia que os pintores pintam no quadro, aonde Jesus está com os seus 12 discípulos. Aqui na Bíblia você vai encontrar o tempo todo a Bíblia tratando de Páscoa, festa judaica, lei de Moisés, onde os judeus participavam. Outro detalhe: isto aqui não era celebrado em igreja, nunca foi celebrado em igreja. Nos dias de Jesus tinha um templo em Jerusalém, mas nunca foi celebrado em igreja. Por quê? Porque isso aqui era uma festa, e em festa tem muita comida e muita bebida. Agora olha o detalhe, aqui diz bem claro: onde queres comer a Páscoa? Diga comigo: Jesus escolheu uma casa. Por quê? Porque lugar de comer é em casa, não é nas igrejas. Isso é sério, não é? Então a Páscoa, conforme prova nos versos anteriores, isto é uma festa para os judeus. Estrangeiro não tomava parte neste ritual, não podia. Outro detalhe bem importante deste verso é o que Jesus lhes comunica. O qual foi o comunicado de Jesus aqui? Diga comigo: meu tempo está próximo. Esse foi o comunicado de Jesus ao mandar preparar a chamada Santa Ceia. O meu tempo está próximo. Logo, esta seria a última ceia. Se o tempo dele estava próximo, então ia ser a última. Escute com muito cuidado o que você vai ouvir aqui essa noite. Lucas capítulo 22, versículo de número 7 ao 9. Leia comigo, abra sua Bíblia. Escute, isso aqui é muito sério. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Marcos capítulo 14, versículo 12. Agora vamos ler Lucas 22 e 9. Chegou, porém, o dia dos asmos, ou seja, a Páscoa, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João. Quem foi que foi para a casa do homem? Pedro
e João. Por que Pedro? Porque Pedro era o líder dos apóstolos. Pedro era aquele que pastoreava os 12 discípulos. Mandou Pedro e João dizendo: o que foi que ele disse a Pedro e a João? Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que preparamos a Páscoa, Jesus? E aonde foi que ele mandou? Procurar a casa de um certo homem. Provavelmente o escritor não se lembrou do nome do homem e botou para um certo homem. Aí está mais uma evidência de que nosso Senhor Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Antes de entrarmos no Evangelho essa noite, para falarmos acerca deste ritual que deveria ter sido abolido após a cruz do Calvário, eu queria essa noite, com a igreja do Senhor, enfatizar que fazer o que Cristo fez não é sinônimo de cristianismo. Não é. Buscar imitá-lo é tornar-se um judeu. Não havia cristianismo antes da cruz, e nós estamos relatando fatos antes da cruz. Antes da cruz só havia judaísmo, práticas judaicas, crenças judaicas segundo a lei mosaica. Tudo que Jesus praticava era judaísmo, era lei, porque ele era judeu e ele veio para os judeus para cumprir a lei de Moisés. Então, fazer uma cópia pobre deste ato, pobre para os dias de hoje. Para aqueles dias era riquíssima, mas para hoje pobre, porque isso não tem mais validade para nós. Fazer uma cópia pobre deste ato realizado por Jesus e seus discípulos não nos faz ser cristão. Não nos faz. Muito pelo contrário. Isto aqui nos torna transgressores da lei, daquilo que foi abolido. Porque cristianismo é imitar o outro, o ressuscitado. Cristianismo é a ausência de obras, é crer que ele fez. Louvado seja Deus para sempre. Então, queridos irmãos, o verso que eu vou mostrar essa noite agora é uma evidência contundente do apóstolo Paulo para que a igreja não buscasse imitar a Jesus de Nazaré. Ele nos comunica a necessidade de abandonar aquele que andou nas ruas de Jerusalém, aquele que cumpriu a lei de Moisés. Paulo instrui a igreja a tirar os olhos imediatamente já de Jesus de Nazaré para olhar para o ressuscitado. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, ouça o que diz o Evangelho: porque deixando já os rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré, ou da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, ao ressuscitado, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tudo isso era doutrina para os judeus. Por isso que havia ressurreição, por isso que os mortos se levantavam do sepulcro, por isso que havia imposição de mãos por causa dos sacerdotes, por isso que havia batismo nas águas para tirar os pecados. Mas Paulo está dizendo: abandonem já as doutrinas de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Jesus de Nazaré não era cristão, era judeu. E Paulo dá um alerta: nós fomos chamados para servir a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então a versão da Bíblia Latina diz de forma mais explícita: deixando já. A versão Almeida corrigida também diz: abandonem imediatamente.
estes rudimentos. E o que é um rudimento? O rudimento é um elemento inicial, é o princípio, é o começo, é o esboço, é as primeiras noções. E eu cito sempre um exemplo: o rudimento da lâmpada é a vela. Então, se eu tenho a lâmpada, por que usar a vela? Na carta da igreja aos Coríntios, o apóstolo exorta-nos, dizendo que ser Cristo a nossa Páscoa. Aqui começa a se desenhar a vida cristã agora. Não se envolvam mais com rituais do passado, abandonem imediatamente. A isto ele qualifica Paulo como fermento velho. Fermento velho. É por isso que tem muito crente inchado por aí, cheio de misticismo. Veja o que diz Paulo. Agora vamos ler o Evangelho. 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga comigo: a minha Páscoa não é pão, não é suco. Diga: a minha Páscoa é Cristo, e este foi sacrificado por nós. O negócio começa a ficar sério, não, amado? Se a minha ceia, a minha Páscoa foi sacrificada, o que faz eu fazer uma festa mística e sacrificial da lei de Moisés? Lá no passado, eles tinham que celebrar a Páscoa. Lá no passado, por conta de uma ordenança. Aqui nos dias atuais, essa Páscoa já foi sacrificada por nós. Não cabe hoje estarmos com um pedaço de pão na mão e um copo de suco na outra. Muitos usam suco de uva e outros usam kisuke, mancha por mão, dizendo que estamos celebrando a ceia do Senhor. Imagine só aonde está o problema religioso. Não existe na Bíblia essa ceia que se celebra por aí, não existe. E eu desafio, e estou falando aqui para o mundo inteiro agora, através da internet. Essa ceia, com um pedaço de pão e um copo de suco, foi copiado da Igreja Católica Romana. Veio de lá, que modernizou-se tanto ao milênio que chegou a fazer uma forma. Escute, o que é que remete uma ceia? O que é que remete você uma ceia? Quando diz assim: olha, a família está convidada para a ceia de Natal. O que é uma ceia? Uma mesa com comida farta, com lasanha, com peru, que é o símbolo de Natal, é o peruzinho lá, né? Um porco assado, comida, carne, mesa lotada, comida farta. Então vamos afirmar que era uma grandiosa festa. A Páscoa, a ceia, não era uma mesinha com 2 cachos de uva, um copo de suco e uma bacia de pão. Não era isso. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Escute. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. Isso aqui é Paulo ensinando a igreja do primeiro século a cear. Olha, nossa festa, diga comigo, a nossa festa agora é na mente. Diga assim: na mente. Diga: no espírito. Não sirvamos mais ao Senhor com o corpo. Não sirvamos mais ao Senhor com o corpo. Não necessitamos mais de pão e suco. Ei, pão
de suco não te coloca em comunhão com Deus. Não te coloca. Se o lugar aonde você ainda está frequentando, escute, tem este rudimento, saiba que isto aí, aonde você está, que todos os meses celebra a Santa Ceia com um copo de suco e um pedaço de pão, não é uma igreja, é uma sinagoga judaica. E só refrescando a memória, nem na época da lei as sinagogas serviam Santa Ceia ou servia Páscoa. O negócio é muito sério, amado. O negócio é muito sério. Mas se o ambiente onde você está, todo mês, passa alguém com aquelas bandejas, com um copo de suco e um pedaço de pão, dizendo que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, saia deste ambiente, porque aí está uma igreja prostituta, uma igreja travestida de cristã, que está em uma sinagoga judaica, dizendo que é a igreja do Senhor Jesus. Se você acredita que um pedaço de pão é o corpo de Cristo, é porque você não é a igreja. Porque depois da cruz, o corpo de Cristo somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Ou não sabeis vós que vós sois o corpo de Cristo, e que Cristo em vós é a esperança da glória? Paulo escreve à igreja dos Hebreus, mostrando que tudo isso não tem valor algum para Deus. Não tem. Tudo não passa de simbologia, de rudimento, de cerimonial. É com essas doutrinas que se obriga os crentes no final do mês a pagar para ser crente através desse ritualismo. As pessoas se sentem obrigadas, porque a igreja está oferecendo um copo de suco e um pedaço de pão, e tem o direito de cobrar dos membros os 10% do seu salário. E aí aplica mais duas doutrinas: o batismo nas águas para escravizar as pessoas debaixo de pecado, e aplica-se a doutrina do dízimo, que é para enriquecer-se o sistema religioso. Então escute, Hebreus capítulo 10, capítulo 9, versículo 10. Olha o que Paulo diz sobre a ceia. Olha o que Paulo diz sobre essa festa. Escute: o qual era símbolo para o tempo de então, em que se oferecia dádivas e sacrifício, que, quanto à consciência, não podia aperfeiçoar aqueles que faziam o serviço, pois consistia somente em alimentos e bebidas e várias ablusões e ordenanças da carne imposta até o tempo da reforma. Olha como o evangelho é perfeito. Meu amado, como eu não percebia isso aqui antes, como eu não via isso aqui antes. Era ordenança para a carne. Nós estamos no novo pacto. Neste pacto de 2023 anos depois da cruz, não servimos a Deus mais com a carne, porque Deus é Espírito, e quem quer servi-lo, quem quer adorá-lo, não importa que seja também em Espírito e em verdade. Isso é um mistério. Então, aqui Paulo alerta que não dava limpa consciência a ninguém, não dava. E estas só estava em pé enquanto estava aguardando o tempo determinado por Deus, o tempo da reforma, para serem totalmente abolidas. A reforma se estabelece no sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Ali começa um novo tempo. Diga comigo, um novo tempo. Diga uma nova era. Diga um novo pacto. Diga nova história. A nova aliança se estabeleceu depois da cruz. Oh, como é bom ouvir o evangelho, amados. A nova aliança. E quando a nova aliança acontece com a morte e ressurreição, porque o Novo Testamento entra em vigor quando Cristo revela a Paulo, trazendo esta reforma para a igreja dos Colossos, Paulo chama-lhes a atenção da seguinte forma. Olha o que Paulo diz, Colossenses 2,16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber,
causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Olha que coisa interessante. Vejam o que Paulo está dizendo aqui, amados. Portanto, ninguém vos julgue. Vos julgue pelo quê? Pelo comer ou pelo beber. Você conhece alguma igreja que julga os membros quando eles não estão em condição de tomar ceia? Conhece? Conhece? Já chegou em alguma igreja aonde o pastor diz: irmão, fulano de tal pecou, não pode participar da ceia, não pode estar em comunhão com a igreja. E eu vou repetir essa noite: cuidado com estes generais da religião, com esses falsos mestres, falsos pastores. Por quê? Porque pão e suco não te coloca em comunhão com Deus. Paulo disse: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou dos dias de sábado. Conhece alguma igreja que diz assim: ó, se não participar deste evento da igreja, aí tu está desviado, tu está fora da fé. Conhece algum ministério que diz: se não guardar o sábado, vai para o inferno e não será salvo. Paulo disse: tome cuidado com este sistema, tome cuidado. Dias de festa eram anuais, segundo a Bíblia. As duas novas eram mensais, os repousos eram semanais. Isso eram coisas traçadas na lei de Moisés. O apóstolo cita estes eventos e deixa bem claro que tudo isso aqui já passou. Não temos mais necessidade destas coisas, não temos. Portanto, não permita que ninguém vos julgue. Não permita que ninguém vos julgue, impondo-lhe rudimentos, cerimoniais, costumes, tradição, porque a Páscoa era uma festa anual. Diga comigo: a Páscoa era anual, nem era mensal e nem semanal, como celebram as igrejas por aí. Tem igreja que celebra todo mês, tem igreja que celebra de 6 em 6 meses, tem igreja que celebra anualmente, tem igreja que discute o que fazer com o resto que sobra, tem igreja que enterra, tem igreja que derrama, tem igreja que esfatia o pão e bota na água, porque toda seita com seus rituais cria-se os misticismos. E eles criam história e os membros acreditam. Eles dizem que quem comer do resto da ceia pode morrer. E eles enterram com medo das pessoas comerem. E eu sei o que estou dizendo, porque passei 18 anos dentro desse sistema mentiroso, caluniador e acusador. Portanto, amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, a Páscoa era uma festa anual. Ela era triste, porque até nisso erram. Estão todos por aí, meses após meses, com um pedacinho de pão na mão, botando o povo em má consciência, em condenação, em perdição. Quando Paulo se dirige à igreja em Roma, o apóstolo separa o espiritual do carnal de uma forma brilhante. Olha o que Paulo diz aqui, Romanos 14:17: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, mais justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Queridos, é hora de sair dessas igrejas que praticam estas liturgias. É hora de confiar e acreditar na palavra. Pão e vinho não te põem em comunhão com Deus. Abandone tudo isso, porque só dessa maneira você passa a reinar em vida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria voltar um pouco à história. Jesus disse aos seus discípulos: quem come a minha carne, escute,
e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, disse em João 6,45. Olha que coisa interessante. Isso aqui que está sendo citado, glória a Deus, não é físico. Não é físico. É quem crê que sua carne dilacerada, escute, quem crê que sua carne dilacerada e o sangue derramado na cruz do Calvário foi sua Páscoa eterna, ali está a sua santa ceia. Repare bem o que Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Não é físico, porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida. Se eu estou no reino de Deus e o reino de Deus não é comida e nem bebida, como entender isso? Isso não é físico. É quem crê que sua carne dilacerada, o sangue derramado na cruz, foi sua Páscoa eterna, e ali está a sua ceia. Era isso que ele queria dizer, porque quando ele falou aqui em João 6,54, ele ainda estava vivo. Então, por diversos lugares encontramos quadros pintados, encontramos quadro intitulado A Última Ceia. Quem já viu aqui algum quadro com o título A Última Ceia? Quem já viu? Em vários lugares, bloco, calendário, em outdoor, se vê a última ceia. Sendo a última, porque estão dando continuidade àquilo que ele deu por terminado. Se ele disse que era a última, porque os pastores estão dando continuidade? Vamos o que escreve Lucas acerca disso? Vamos ver algo poderoso agora. Ouça com muito cuidado o que você está ouvindo. Lucas capítulo 22, verso do 15 ao 16. Escutem. E disse-lhe: desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não o comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Diga comigo: não comereis mais. Não comereis mais. Está bem claro aqui, amado. Está bem claro. Porventura não diz que era para parar com este ato? Não é isso que Cristo está dizendo aqui? Estaria todo esse sistema religioso, cristão, pentecostal, metodista, batista em desobediência? Porque é o que está se vendo aqui. Sim, todos estão em desobediência, meses após meses, pisam no sangue derramado, tem por imundo o sacrifício da cruz, levando o povo a pedir perdão dos pecados, quando o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo, e quando Cristo destruiu o pecado na cruz, conforme está escrito em Romanos 9,26. Então, isto foi abolido para participarem de um ritual que é abominável aos olhos de Deus, e que ele mesmo disse na lei que não se agrada mais. Não se agrada mais. Eu vou concluir essa noite, mas eu quero levar a igreja para um patamar maior essa noite. Vamos encerrar esse estudo recordando a última parte. A última parte, vou frisar esta expressão: esta é a última parte. Veja, em suas 14 cartas, na qual Paulo toca neste assunto, porque Paulo toca no assunto da ceia. Essa é uma igreja criança que Paulo vai falar agora. E ao abrir sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo logo os desqualifica. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 3:1:
não posso falar a vocês como a espirituais, pois vós sois carnais. Paulo estava diante de uma igreja carnal, uma igreja que estava celebrando a Páscoa judaica, quando Cristo, nossa Páscoa, já tinha sido sacrificada por nós. Então ali ele encontra todo tipo de meninice, como nós estamos encontrando aqui em Jacuípe, nas esquinas, nas ruas, nas igrejas. Uma delas era o ritual da chamada Santa Ceia que Paulo encontrou ali. Logo, o mesmo trata de corrigi-la. Escute com muito cuidado, porque eu vou ler agora a leitura da ceia que os crentes não lê mês a mês. Os pastores pegam a leitura da ceia em 1 Coríntios capítulo 11, mas não começa a ler do versículo 17, porque se lê a partir do versículo 17, os crentes jamais vai comer pão e suco achando que é a ceia do Senhor. Escute, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Paulo começa a dizer com desgosto. Paulo começa a falar com os crentes sem prazer. Olha o que Paulo diz: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Eu não tenho prazer no que eu vou falar para essa igreja menina, criança. Porquanto, quando vos ajuntais, não é para melhor, senão para pior. A igreja que estava celebrando ceia lá em Coríntios não estava se juntando para melhor, estava se juntando para pior, porque a Páscoa já tinha morrido e se sacrificado por nós, e os crentes celebrando a festa da Páscoa, uma festa mística que estava na lei de Moisés, quando ele já tinha celebrado a última, e a igreja, ele morreu depois da cruz, e a igreja continuava a celebrar. Agora escute, Paulo disse, já de imediato ele cita que não há glória alguma no que estão a fazer. Agora Paulo diz assim: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntai na igreja há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresia, para os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, diga comigo, de sorte que, quando vos ajuntais no lugar, diga comigo, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E eu quero perguntar aos pastores que estão me ouvindo agora: e por que vocês estão dando a ceia para os crentes comer? Porque o apóstolo, na atual dispensação, está dizendo: quando vos ajuntai no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Eu não tenho prazer na repreensão que eu vou dar a vocês agora. Isso aí que vocês estão a praticar não é a ceia do Senhor. Não é? Paulo disse: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes porventura para casa para comer ou beber, ou desprezar a igreja de Deus e envergonhar o que nada tem? Que vos direi: louvar-vos-ei, nisto não vos louvo, diz o Evangelho. Olha que coisa interessante. Veja que coisa interessante. Note o que estava acontecendo aqui. Note o que acontecia. Vocês comem como glutãos. Vocês comem como glutãos. Vocês ficam embriagados. Vocês estão dando vexames. Crentes, vocês estão dando vexames dentro da igreja. Abençoados que me ouvem agora, vocês que estão me ouvindo pela internet, era uma festa, mesa farta, muita bebida e muita comida. Por isso que estavam se embriagando, estavam pegando uma festa nacional e trazendo para dentro da igreja. Deste ponto em diante, Paulo passa ali a explicar como foi feita a última. Olha o detalhe. Eu vou chamar a atenção agora dos pastores que estão me ouvindo pela internet. Ouça com muito cuidado. Essa leitura que vocês estão fazendo para celebrar a ceia do Senhor, Paulo não
não está mandando celebrar, Paulo está relembrando a última. Olha o detalhe, relembrando a última ceia. Ele não está dizendo que era para dar continuidade a isto. Quando estive com o Senhor, Ele me explicou o que foi feito ali. Era o que Paulo estava dizendo. E por que foi feito? Então escute o que Paulo diz. Porque Paulo aqui, no capítulo 11 de 1 Coríntios, e o versículo 17, Paulo tinha acabado de repreender a igreja, porque estavam comendo dentro da igreja, celebrando a Páscoa judaica, quando nossa Páscoa já tinha sido sacrificada por nós. Agora escute com muito cuidado. Paulo não está mandando celebrar. Paulo tinha acabado de repreender a igreja, dizendo: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Se eu estou repreendendo vocês, é porque eu recebi do Senhor as instruções do novo pacto. Agora ele vai relembrar a última. Porque o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, olha o detalhe, presta atenção, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Para aí um pouquinho, sustenta aí, fazem isso em memória de mim. Paulo estava relembrando a última ceia, naquela casa que ele mandou Pedro e João irem preparar o ambiente e falar com um certo homem para celebrar a última ceia. E Paulo estava relembrando a última, não estava mandando fazer. E naquela última ceia, ele tomando o pão e o cálice, disse: fazer isto em memória de mim. Por quê? Porque ele estava vivo e ia morrer. E se ele morreu e já ressuscitou, não faz sentido eu fazer uma festa e uma reunião e estar fazendo memória de quem está vivo. Diga comigo: Jesus está vivo. Diga: Jesus ressuscitou. Então como é que eu vou aplicar isso para hoje, se isso não tem validade? Porque trata-se de um relato de uma última que foi feita há mais de 2000 anos atrás. Mas vamos ler mais um pouco. Semelhantemente, também depois de cear, isso lá na casa do homem, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebemos em memória de mim. Repito, não se faz memória de quem está vivo. Se ele ressuscitou, você vai lá no cemitério, aqui em cima no cemitério de Jacuípe, memorial de fulano de tal, tal, tal. Por quê? Você vai lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, está lá, memorial do atentado. Aí tem lá, não sei se foi em outubro ou em setembro, foi? Que destruíram as Torres Gêmeas no ano de 2012. Está lá, memorial, aí tem o nome da memória das pessoas que estão lá, que foram mortas naquele prédio, naquela explosão que os aviões bateram nas torres. Não se faz memória de quem está vivo. Jesus está vivo, está entre nós. Então escute: fazem isto todas as vezes que bebês em memória de mim. Agora olha o detalhe. Oh meu irmão, você pastor que está celebrando Santa Ceia, você que é presbítero e que é diácono, que o Espírito de Deus abra a tua mente para sair desse sistema religioso mentiroso que copiou a Igreja Católica ao milênio dos tempos e hoje está adoecendo a sociedade com essas mentiras. Olha o que diz a Bíblia: porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Oh meu amado, será que você não consegue iluminar os olhos do teu entendimento esta noite para entender que esta palavra não é para nós? Anunciai a morte do Senhor até que ela venha, ou até que venha. Como é que eu vou anunciar a morte daquele que já morreu e ao terceiro dia ressuscitou? E diz a Bíblia que a morte não tem qualquer domínio sobre ele mais. Isso aqui não se aplica à igreja da atual dispensação. Eu não posso estar fazendo memória, anunciando a morte de Jesus todos os meses, porque ele ressuscitou e está entre nós e dentro de nós esta noite. Louvado seja Deus. Ou não sabeis que Cristo
Cristo em vós é a esperança da glória, que sois um templo e morada do Altíssimo, e que Cristo agora está dentro de vós. Então, portanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não desce o corpo do Senhor. Olha, eu quero chamar a atenção para este outro detalhe. Isso aqui é uma mensagem depois da cruz. Isso aqui é a mensagem que eu estou pregando do novo pacto, do Novo Testamento. Você não é obrigado a obedecer, mas você é obrigado a aceitar, que queira ou que não queira. Isso aqui são fatos incontestáveis. O que vem ser beber indignamente ou comer indignamente é estar em pecado. Aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, porque Cristo estava vivo, não tinha ido à cruz ainda, por isso que falou daquela maneira. De forma alguma você pode estar em pecado hoje. Por quê? O pecado já foi destruído. Eu li isso aqui, Romanos 9:26. Beber indignamente é recordar este ato como uma cerimônia. Quem recorda este ato como uma cerimônia todo mês está fazendo indignamente. Porque Deus mesmo tratou de banir da face da terra. É ter este sangue imundo, indigno, trazendo para o seio da igreja algo que não tem mais valor. Isto é comer e beber indignamente. Veja como Paulo encerra este assunto mostrando que o resultado desta prática está a colocar muitos crentes doentes dentro da igreja. E é constante sonolência, dormindo na sonolência espiritual. Paulo diz, 1 Coríntios 11:17, eu vou ler o versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Porque estão tendo o sangue, o corpo e o sangue de Jesus por profano. A nossa Páscoa já foi sacrificada, e todos os meses eles estão anunciando que ele vai morrer novamente. E todos os meses estão a condenar as pessoas e a julgar as pessoas, praticando um ritual da lei de Moisés, dizendo que é a ceia do Senhor. Estaria eles doentes por beberem muito? Estariam fracos e dormindo por comerem demais? De certo que não. Claro que não. Por isso o apóstolo sacode a igreja de Éfeso com uma forte expressão. Olha o que Paulo diz em Éfeso, Efésios 4:5-14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Queridos, tomam suas santas ceias, tomam suas hóstias, mas têm suas consciências cheias de pecado, fazem seus sacrifícios, seus jejuns, suas penitências, suas benevolências, seus votos pagões, mas temem perderem a sua salvação. Declaram-se mais que vencedores, porém vivem uma luta constante com o diabo, porque não creem no sacrifício da cruz perfeito. Eu quero dizer à igreja que é tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de deixar já, e convido a igreja de pé, os rudimentos da doutrina de Cristo e ir à perfeição. Louvado seja Deus para sempre. Eu quero declarar que você é mais do que vencedor, que você é abençoado. Depois